É só bactérias, tá bom? Tudo que a gente estudou. Eu não queria falar para vocês, mas eu não vou cobrar vírus. Os vírus vocês vão trabalhar a atividade. Para a provinha, é aquela parte inicial da vida, dos cladogramas, tal, das relações, né, entre os domínios e reinos, e aí reino Monera. É isso que vai cair na provinha mensal. Metade dela são os pontos que vocês já ganharam aí com atividades, presença e participação no chat, segundo o Agro, turminha massa, tá certo? Bom dia de novo a todos, agora a gente está gravando, eu estou pedindo autorização para vocês, para gravar esse momento, tá? Então, para começar, eu vou iniciar o nosso Kahoot, onde a gente vai revisar, então, o reino Monera, tanto a parte 1 quanto a parte 2. Então, entra aquela parte introdutória e vamos até reprodução, nutrição, respiração e importância, certo? São 20 questões e eu vou começar agora. Temos 21 alunos aqui no nosso game. Quem não conseguiu entrar, vai acompanhar a minha telinha do Meet aí que está sendo projetada. Só me dê um feedback. Todo mundo está vendo a minha tela agora aqui? Não, mas eu tô lá agora. Eu tô lá numa tela verde. Isso. Vocês estão vendo a tela. Eu vou começar aqui, vocês vão ver que o jogo vai iniciar. Já começou aí para todo mundo. Tô vendo lá, carregando. Joia, verdadeiro ou falso? Os seres do reino Monera pertencem a um domínio eucária. Verdadeiro ou falso? Nesse cantinho aqui, ó, tem um tempo. Já acabou, ó, vai acabar. Acabou. O meu não ficou não, professor. 9 pessoas responderam. Você, então, é seu caso, Michel. Você vai ficar ouvindo e aí você responde verdadeiro ou falso. Verdadeiro é azul, falso é vermelho, tá bom? Ah, o professor fala agora, professor. Também eu tava tá acontecendo isso, né? Vamos lá, segundo, olha, já apareceu o ranking aqui, a Ana Maria tá na frente, o Henrique, o Aldo, o Marcos Alberto na sequência, a Micaele na sequência. Vamos lá, segunda questão, o reino Monera possui 2 domínios, bactéria e arqueia, verdade azul, falso vermelho. Bactéria e arqueia, 2 domínios, verdadeiro ou falso? Pronto, todo mundo respondeu. Massa, a maioria acertou, verdadeiro. Ana Maria continua lá em primeiro, Henrique em segundo, Aldo em terceiro. Vai acontecer, vamos aprendendo que a gente vai jogar isso o ano todo, certo? Toda aula de revisão eu vou usar, que é beleza, e vocês vão ter lá 20 questões para revisar. Próxima, verdadeiro ou falso? Bactérias são seres acelulares procariotos. Acabou o tempo. Muito bem, o que era que estava falso aí, galerinha? Acelulares, né? Não pode, são procariotos, claro, com certeza. Mas não são acelulares. Show de bola, o Marcelo já colou na Ana Maria. E a Selma está em terceiro agora. Jefferson em quarto e Ruth em quinto. Só aparecem os 5 primeiros, tá? Vamos lá. Uma bactéria da foto é de que tipo? Olha essa bactéria aí. Professor, não aparece nada aqui, não. Ah, tá, não aparece. Então para alguns de vocês não está aparecendo, mas tem galera respondendo. É um espirilo, é flagelada, é bastonete ou em coco? Eu fui no chute. Bom, ela tem um flagelozinho, tá? Mas aparecem as alternativas para vocês, gente? Espirilo, flagelada. Eu acertei 3, eu apertei qualquer uma. Ah, só aparecem as cores? Não aparece o nomezinho? Espirilo, flagelada. O meu apareceu as cores. Só a cor. Viu, que treta? É porque aí, então, o bom é quando o aluno... Só as cores. O meu só aparece as cores. Oh, que pena. Porque o que acontece? O bom é quando o aluno está no Note, olhando o jogo, e no celular só respondendo, entende? Eu vou ver essa questão, tá? Eu vou resolver isso daí, porque tem gente que está com... O celular tem essa limitação, né? Bom, a Selma agora colou em segundo lugar, o Marcelo foi para terceiro. A Ana Maria continua em primeiro. Vamos lá, gente. Na imagem a gente vê bactérias na forma de... Tem várias bactérias parecendo umas cobrinhas. É um vibrião vermelho, é um bastonete azul, é um coco laranja ou é um cone verde? Estou dizendo as cores. 20 segundos. Errei de novo. Vibrião seria. São tipo umas cobrinhas, né?
formam um Czinho, assim, elas são tortinhos, né? A Selma agora assumiu a primeira posição, a Ana Maria está em segundo. Vamos lá, sexta questão. Na imagem a gente vê um streptobacilo, tem 2 bastonetezinhos, né? Formato de bastonete, grudadinhos. 3, na verdade, um colazinho, mas no lugar de ser pérola, ele é esticadinho, tá? Verdadeiro ou falso? A maioria respondeu aí e acertou. É um streptobacilo. Muito bem, gente. Próxima. Vamos lá. Na imagem a gente vê um bacilo como causador da tuberculose. Aí tem várias bactériazinhas compridas assim, compridinhas. Verdadeiro ou falso? Verdade azul, falso vermelho. Joia. Mas só bota perto de verdadeiro. Calma. É porque é melhor para vocês responderem, a gente não perde tanto tempo aqui. Nosso Meet é curto, 1 horinha. As bactérias não possuem vermelho, membrana celular, azul, parede celular, laranja, carioteca, verde, ribossomos. Elas não possuem. Opa, todo mundo respondeu? Foi tão danado. Muito bem, carioteca, não possui. Olha que a Ruth agora está em segundo, o Henrique em terceiro e a Selma se manteve em primeiro lugar. Merda. Os plasmídios são compostos de DNA circular. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro é azul, falso vermelho. Plasmídio, DNA circular. Esse aí... Bom, a maioria também acertou, graças a Deus. Vou botar Verdadeiro, só verdadeiro, então, agora. Verdadeiro. Aí ele tá achando que é assim. A Selma se manteve em primeiro, a Ruth em segundo, a Micaele agora em terceiro lugar. A Cristiane colou em quarto, quase empatado, e a Juliana em quinto. Vamos lá, gente, estamos na metade. O processo descrito na figura é uma reprodução do tipo vermelho, transdução, azul, conjugação, laranja, transformação e verde, esporulação. Quem é o pile, a ponte entre uma bactéria e outra? É o beijo da bactéria, lembra? Como que é o nome? Bom, a maioria respondeu e acertou. Conjugação. É o beijo da bactéria, é uma reprodução de que tipo? Vamos ver agora. Acho que tem a questão. Pronto, o processo de conjugação é um tipo de reprodução bacteriana assexuado, verdadeiro ou falso? Aqui não quer aparecer não, professor. Verdadeiro é azul, falso é vermelho. Eu estou falando. Conjugação. É assexuado. É falso, tá, gente? É sexuado. Assexuado, quais são os processos? Esporulação e bipartição ou cisparidade ou divisão binária. Chega nunca lá. Vamos lá, próximo. O processo acima é um tipo de reprodução bacteriana sexuada, chamada transdução, vermelho, conjugação, azul, esporulação, laranja ou transformação, verde. Não se preocupem que, como está gravado, vocês vão ver isso na tela, na gravação. E aí é mais fácil também de aprender. E vão responder lá, tá? Sozinhos a atividade. Vai chegar a sua nota aqui para mim. Próximo. A Selma continua em primeiro, a Ruth em segundo, Micaele, Henrique e Bruna Paixão. Na sequência, é o pódio. A recombinação gênica é um tipo sexuado de reprodução que também é chamado de vermelho, transdução, azul, esporulação, laranja, conjugação e verde, transformação. Recombinação gênica é sinônimo de... Seria o verde, transformação, tá? 7 pessoas acertaram. Então, agora a Micaele colou na Selma. E a Ruth foi para o terceiro lugar. A Juliana aparece em quarto e o Henrique em quinto. Vamos lá, galera. Estamos indo para o final. Cianobactéria está no domínio bactéria? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro é azul, falso vermelho. Opa! Responderam ligeiro. Muito bem, verdade. Cianobactérias são um tipo de bactéria. O outro domínio são as arqueias. Cianobactérias são bactérias quimioautotróficas, vermelho, fotoautotróficas, azul, heterotróficas, laranja, ou quimiotróficas, verde. Cianobactérias.
Opa, 7 pessoas acertaram. Fotoautotróficas, elas usam a luz para fabricar energia, é a fonte de energia delas, né? Selma em primeiro, Micaela em segundo, Henrique agora foi para o terceiro. Ruth e Marcos Carvalho estão na cola. Os procariotos são seres que deram origem a todos os reinos existentes na atualidade. Verdadeiro ou falso? Essa é fácil. Tem um cladogramazinho. Show. Verdadeiro, né? Cristiane agora apareceu aqui no ranking em quinto lugar. No rumen dos ruminantes, existem bactérias que produzem que tipo de gás? Vermelho, oxigênio. Azul, metano. Laranja, gás carbônico. Verde, nitrogênio. Que gás essas bactérias do rumen dos ruminantes produz? Tá acabando, hein, gente? Metano, 5 pessoas acertaram. Gás metano, tá? Metanogênicas. Tem relação com os gases de efeito estufa, né? A atividade pecuária. Nesse caso, o processo é a fermentação, verdadeiro ou falso? Verdadeiro azul, falso vermelho. É a fermentação? Opa, todo mundo acertou, é a fermentação. Processo anaeróbico, na ausência de oxigênio, né? Tá lá dentro da barriga da vaca. E estamos indo para o final agora, gente. Vamos lá, a penúltima. Algumas fontes são capazes de utilizar derivados, algumas bactérias são capazes de utilizar derivados de petróleo como fonte de carbono. Como se chama esse processo? Vermelho, fitorremediação. Azul, biomagnificação. Laranja, biorremediação. Verde, lixiviação. Essa é fácil. Era o último slide. Biorremediação, 6 pessoas acertaram. O Henrique agora colou na Selma e a Micaele continua em terceiro. Ruth em quarto e o Marcelo agora aparece, Eduardo aparece em quinto lugar. Última questão. Observe o ciclo do nitrogênio. Nas plantas, a captação do nitrogênio atmosférico ocorre por bactérias de que tipo? Vermelho, Rhizobium. Azul, Escherichia. Laranja, Pseudomonas. Verde, Clostridium. Ok. Joia, Rhizobium. A maioria acertou. 8 pessoas. Ok, gente. Está gerando o pódio agora. Terceiro lugar, Henrique. Show de bola. Segundo lugar, Ruth. E em primeiro lugar, a Selma, que estava lá atrás demais, e virou o jogo. Mas sim, embaixo ainda temos Micaela e o Marcos em quarto e quinto lugar. Parabéns, gente. Fica gravadinho. Massa, fica gravadinho aqui, não toma muito tempo, tá bom? Eu descobri que tá muito rápido mesmo, verdadeiro ou falso, né? Talvez. Mas como tem lá no Classroom, vocês vão treinar, tá bom? O problema é que o professor botou os verdadeiros e falsos todos verdadeiros, que pegaram a mãe e eu não. Os caras pegaram a mãe. O Júlio César. Ana Maria. Não aparece a imagem. Aí Ana Maria, mais eu tô vendo aqui a Ana Maria comentando que no celular é ruim. Realmente no computador é melhor, porque você pode ficar vendo, né? Deixar a minha tela, o celular, para ficar olhando e só responder. Ou num ou no outro, né? Quem tem os dois. Ó, eu tô filmando a listinha. Estou filmando vocês aqui, mas, por favor, agora, nesse momento, enquanto eu vou projetar o slide, digitem seu nome completo no chat, por favor. E vamos para a nossa aula. Professor, Isso, diga, querido. Que ele está tentando entrar na sala. O Júlio César? Não, ele entrou agora, eu aceitei, viu? Eu aceitei. Pronto. É Kimberly. A Kimberly? Tá aqui, não, cadê? Já... Ela entrou, não? Não tô... Agora. Bom dia, Kimberly. Entrou aqui agora. Pronto, a Kimberly tá aí.
perder o joguinho do Kahoot, mas depois você vai ver a gravação e tem lá para todos vocês. Respondam. Respondam, é para treinar, eu vou receber o feedback. Não fiquem tensos com nota. Eu quero que vocês exercitem, tá bom? Exercitem. A atividade de hoje é essa, e vocês vão ter no final aqui uma tabela, como eu falei na aula passada, para fazer um comparativo de 4 doenças de bactéria e 4 de vírus. Montar essa tabela. Eu vou colocar o esqueminha no Classroom, uma matriz para vocês fazerem, tá bom? Fica melhor, vocês só vão digitar. Professor massa, rapaz. Pronto. Vamos para a nossa aula. Acho que a maioria assinou agora aí, certo? Pronto. Isso. Para alguns, a experiência só pelo celular é ruim, né? Então, vou ver aqui essa questão, mas eu acho complicado. Como eu não pago, sou liso. Eu acho que esse aplicativo vale a pena pagar para quem é professor. Ele tem mais recursos. Tem mais tipo de forma de responder. É bacana. Aí é pago. Eu estou usando a versão gratuita, por isso que eu acho que ele está fazendo isso, de sacanagem. Tipo, alguns de vocês não vê o desenho, a figura, né? O professor ganha 10 mil por mês, tem que pagar 50 conto. Mas, rapaz, você é uma chiada, viu, velho? Kimberly, anote seu nome completo no chat, por favor. Vamos lá, gente. Vamos falar dos vírus. Maria de Fátima, show de bola. Muito bem, parabéns. Você fez com 5, né? Eu acho que eu tinha falado 5. Fica muito 10, talvez, 8, tá bom? Vamos fazer 4 e 4. Eu vou colocar no Classroom. Quem já fez, se fez no caderno, tem bonitinho aí, guarda que vai me enviar. Vocês vão me enviar devolver pelo Classroom mesmo. E aí eu fecho essa notinha de vocês. Semana que vem vamos fazer uma provinha valendo 5 pontos, tá bom? Para compor a nota mensal. E daqui a pouco vamos fazer a bimestral. Mais uma aula a gente faz a bimestral. Aí vai cair vírus, um pouquinho de vírus também, e protozoário, a parte de protozoário. Valeu, gente? Vamos lá. Então, os vírus, para começar, não são seres vivos, mas são seres que a gente tem que estudar, porque eles estão envolvidos, né, na biologia, no funcionamento, né, de outros seres vivos, né? Sobretudo porque muitos deles disparam processos infecciosos, né? Então a gente chama os vírus, no geral, como parasitas intracelulares obrigatórios, né? Então eles têm que estar no interior da célula de um hospedeiro para eles ativarem o seu metabolismo. Então são entidades infecciosas não celulares, ou seja, acelulares, cujo genoma pode ser DNA ou RNA. A gente tem vírus como o da AIDS, que é feito só de RNA. Replicam-se somente em células vivas, utilizando a maquinaria de biossíntese e produção de energia da célula, para síntese e transferência de cópias do seu próprio genoma, DNA ou RNA, para outras células, como a gente vai ver hoje. Então, características gerais dos vírus. São agentes causadores de infecções no homem, nos outros animais, vegetais e também nas bactérias. Não tem metabolismo próprio, tá? Então, o que ativa neles é algumas características da vida, mas que eles sozinhos não conseguem ter, tá? Então, o que a gente chama de metabolismo mesmo, eles não apresentam, eles não têm o próprio deles. Eles precisam do metabolismo do hospedeiro. São parasitas intracelulares obrigatórios, não se desenvolve em ambiente extracelular, então fora das células ele fica morto, entre aspas, latente, né? O tipo de material pode ser DNA ou RNA, o tamanho e a forma variam muito, como a gente vai ver, a natureza do envoltório desses organismos, desses seres, é com ou sem o envelope. O genoma é muito simples e o tamanho dos vírus é diminuto, tá? Então aqui a gente vê, por exemplo, os ribossomos das bactérias, aqui no centro, ou aqui em cima, por exemplo, comparando uma célula do sangue, um eritrócito, uma célula vermelha, red blood cell, ou aqui uma Escherichia coli, uma bactéria muito comum, né, que está aqui na gente agora, por dentro, por fora, tá? Então, mostrando mais ou menos o tamanho semelhante, né, de uma hemácia, de uma célula vermelha
do sangue e uma bactéria, e aqui mostrando, por exemplo, o tamanho de um ribossomo de uma bactéria e o tamanho de um poliovírus, de um bacteriófago, ou um T4, tá? Alguns vírus um pouquinho maiores, o vírus do mosaico do tabaco, que ataca as plantas, né? A estrutura básica dos vírus. Bom, a gente chama de vírion, é a partícula viral completa infecciosa já, no estado infeccioso. Então tem esse envelope por fora, tá? Esse revestimento. Aqui dentro, a gente tem essa, parecendo uma casca do ovo, essa parte externa, que a gente chama de capsídio, é uma cápsulazinha, parece essas coisas da NASA. Dentro está o material genético, que no caso aqui é um DNA, por exemplo, mas poderia ser o RNA. É o ácido nucleico, tá? E a matriz proteica, né? Então feita de proteína, que é como se fosse o citoplasma do vírus, tá? Essa parte, esse conjunto do capsídio com o material genético, o ácido nucleico, a gente chama de núcleo capsídio. Então, aqui outro desenho mostrando a mesma coisa, só que agora um desenho. Então, o envelope por fora, essa partezinha azul, tá? O capsídio, essa parte interna, essa membrana interna. O ácido nucleico aqui em verde. E esse conjunto, eles dois, a gente chama de núcleo capsídio. Parece o núcleo, né? Então, o capsídio, ele tem proteínas codificadas que são, né, determinadas pelo genoma viral, pelo o conjunto de ácidos nucleicos, né, de nucleotídeos, a sequência de nucleotídeos que tem ali. Ele dá proteção e rigidez. E a simetria, quanto à simetria, ele pode ser icosaédrica, formando um icosaedro, helicoidal, como uma hélice, é o caso do vírus do mosaico do fumo, aqui no meio, e pode ser complexa, que o exemplo clássico é bacteriófago, é o bacteriófago que tem essa cabecinha, parece uma cápsula lá da NASA, né? Vamos ver aqui em microscopia eletrônica. Então, o capsídio pode ser icosaédrico, né? Formam essas laterais, assim, esse formato, helicoidal, formando uma hélicezinha, ou os bacteriófagos aqui, um caso de complexo. Os vírus icosaédricos, então, essa estrutura externa chama de capsômeros, cada bolinha, cada pérolazinha, e o capsídio, né, como a gente viu, é o conjunto dele, esse envoltório externo, e dentro o DNA ou RNA, tá? Aqui é uma microscopia eletrônica, uma foto, né, dele extremamente ampliado. Os helicoidais, então, o capsídio como fica, os capsômeros, são essas bolinhas, e o ácido nucleico ali, enroladinho e espiralado. O vírus do ebola, por exemplo, do ebola, tem esse formato helicoidal. E os bacteriófagos, né, que são importantes, tanto para as plantas, atacam outros micro-organismos, animais, ele tem esse capsídio bonitão assim, e o DNA lá dentro, tá? E aqui os capsômeros formando essa torre, né? E aqui embaixo uma base. Não quero que vocês fiquem presos a detalhes da forma. Lembra das 3 formas, tá? Que são a variação morfológica deles. O envelope viral, né? Então, esse envelope, ele é feito, aqui é uma cápsula, um vírus com um capsídio helicoidal, né? Então, esse envelope, ele é feito de uma bicamada fosfolipídica, assim como a membrana plasmática das células normais, né? Mas tem também proteínas. Então, as glicoproteínas, aqui em rosa, essa membrana interna é o envelope propriamente dito, lembra muito a membrana plasmática, né, gente? E aqui dentro, esse capsídio helicoidal, tá? Parecendo uma hélice, o DNA fica espiralado ali dentro, parecendo uma molinha. Então, lembrar dessa natureza fosfolipídica e proteínas, mostrando a mesma coisa, só que aqui uma imagem de microscópio eletrônico.
Quanto à taxonomia, lembram que a taxonomia é a ciência que dá nome às espécies, que classifica os seres em diferentes categorias, então, gênero, espécie, gênero, família, tá? Reinos, filos, e assim por diante. Então, para os vírus, eles são classificados de acordo com as características físicas, químicas e biológicas. Então, envolvem conhecimento nessas três frentes, né? Físico, químico e biológico. O sistema é estabelecido por um Comitê Internacional de Taxonomia dos Vírus, então tem um grupo de taxonomistas só para os vírus, tá? Para classificá-los e dar nome a eles, as espécies novas, né? Agora, por exemplo, o Covid-19. Então, esse 19 é um subtipo de Covid, ou seja, tem outras Covids. O nome da família sempre termina. Já basta um. Oi? Deus me livre, já basta um. Já basta um. Ó, todo nome de família de vírus termina em viride. Então, tem uns vírus muito pequenos que são da família Picornaviridae. Então, viride, esse finalzinho aqui, quando termina assim, vocês já sabem que é o nome da família. E tem as subfamílias, que terminam em virine. Então, aqui a gente tem ao total 6 classes para os vírus, tá? São detalhes, tá, gente? Quero ficar cobrando isso de vocês. As bases da classificação dos vírus podem ser com relação ao tipo de ácido nucleico, se é DNA ou RNA, o tamanho, a morfologia, ou seja, simetria, o número daquelas continhas, aquelas pérolas, o capsômeros, né, que estão lá no capsídeo, né, a presença ou ausência daquele envoltório, tá certo? Presença de enzimas específicas, como as polimerases, as neuroaminidases, suscetibilidade ao éter, o éter de hospital, né? Tem vírus que morre logo quando a gente passa, e outros não. Então, isso é uma forma de classificá-los, dividi-los entre os sensíveis ao éter e os que não estão nem aí para o éter, continuam vivos. Ou outros agentes químicos, né? O iodo, aquela violeta, né? Roxo, ou também processos físicos. Propriedades imunológicas, métodos de transmissão, o tropismo celular, tecidual e do hospedeiro, a patologia, formação de corpúsculos de inclusão e sintomatologia. Tem vírus que a gente só consegue saber que é ele através dos sintomas, né? Identificar, a gente só identifica através dos sintomas. O coronavírus já faz por reação. Tá? A PCR, a reação de polimerase, da cadeia da polimerase, é a mais comum, né? Esse teste que tem sido feito de laboratório. Mas se faz também por um conjunto de sintomas. Como o corona é muito parecido, ora com coisas da gripe, ora com coisas da... eu esqueço agora, deu um branco. H1N1, né, eles têm coisas parecidas, então dá para confundir, não é uma boa forma de classificar. Então o exame de PCR é o teste mais adequado para o corona, tá? Ali é só para vocês entenderem que a taxonomia dos vírus é bem complexa, né? Envolve muitos aspectos. Nessa tabela, a gente tem vários vírus que infectam vertebrados, no nosso caso, né? Então, seres vivos que têm um esqueleto, né? Digamos assim, uma coluna vertebral, um esqueleto ósseo, né? Então, os parvovírus, adenovírus, herpesvírus, poxvírus, hepadinavírus, picornavírus, calicivírus, reovírus, todos esses aqui, até o hepadinavírus, são de DNA. E vejam que tem um monte de vírus que são de RNA, por exemplo, com relação ao tipo de ácido nucleico. Então, os togavírus, flavivírus, arenivírus, o coronavírus, tá? Aqui está como a principal virose associada é a pneumonia. O retrovírus, que é a AIDS, tá? São vírus de RNA. Então a gente vai ver aqui, se tem um envelope lipídico, se tem gordura, né? Lipídios. Qual que é a simetria, se icosaédrica, complexa, tá? A sensibilidade aos agentes lipolíticos, o tamanho dos vírus, a estrutura do filamento genômico, o exemplo dos vírus e a virose associada. Então, por exemplo, a poliomielite é um vírus icosaédrico de RNA, e assim por diante, tá?
Exemplos de formas e simetrias, já falamos um pouco, então aqui é helicoidal, formando uma hélice, tá? Aí fica esse bastão, icosaédrico. O vírus da influenza, né, da gripe, aqui em verde. Os rotavírus são lindos, mas bem danadinhos, bem virulentos. Né? Só para mostrar um pouco a diversidade. O vírus da AIDS, tá? Esse bicho feio. Então, lembra o coronavírus, né? Esses ganchos externos. É o vírus da imunodeficiência adquirida. Na verdade, a doença que ele dispara é que nos faz mal, né, esse conjunto de sintomas. As arboviroses, né, os arbovírus, são bem importantes também para a agropecuária, né, para o curso de vocês, porque eles são transmitidos por insetos, né, mosquitos principalmente, e aí eles têm diferentes parasitas, né, diferentes hospedeiros para esses mosquitos, né? Então, diferentes animais, aves, né, mamíferos e o próprio homem, tá? Então, aqui tem um ciclo de vida, a fêmea, né, põe os ovos, esses ovos, eles eclodem, ficam na água, tá? E o macho, ao copular com a fêmea, pode refazer esse caminho de transmissão. Agora, falar do ciclo reprodutivo, já estamos indo para o final da aula, deu certinho, que maravilha. Eu vou falar muito rapidamente dos ciclos. Normalmente, a minha experiência mostra que vocês, é a parte de vírus, que vocês ainda ficam confusos. Então, eu coloquei um vídeo lá, com animação, são 5 minutos e pouquinho, para ajudar vocês a entenderem melhor, porque na animação, fazendo passo a passo, fica mais fácil para vocês entenderem. Eu aqui vou fazer os destaques, tá? Então, o vírus, primeira coisa, ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, ele tem que fazer o quê? Entrar na célula, tá? De um outro organismo. Eles possuem genes, ao entrar nas células, ele tem genes que são capazes de controlar dentro da célula do hospedeiro aqueles sistemas de produção de energia e síntese de proteína pelos ribossomos, né? Então ele vai interferir no metabolismo da célula hospedeiro. Falamos que os ácidos nucleicos podem ser DNA ou RNA. Nunca tem os dois, tá, gente? DNA e RNA juntos. Para vírus, nunca. A quantidade de ácido nucleico varia nos diferentes vírus. Então, vai de 3 a 4 genes, é o mínimo, até centenas. Tem vírus que tem centenas de genes. E a estrutura do DNA pode ser de dupla hélice, isso é importante, mas pode ser de uma fita única. Pode ser uma fita dupla e pode ser fita única, linear ou circular, ter como o plasmídio um DNA circular lá nas bactérias, tá? Então aqui tem um esqueminha que mostra o vírus entrando na célula, tá? Então esse envelope dele, né, esses ganchos, como no coronavírus, é a primeira coisa, né, tem compostos, substâncias ali que vão fazer reconhecimento. Ele entra na célula e ele começa a dominar, interferir no metabolismo da célula através dos seus próprios genes. Então tem genes que controlam isso. Tá? Então, o DNA do vírus, aqui em rosa, ele vai ser misturado ao DNA da célula, né? E no final a gente tem novos vírus que se reproduziram aqui dentro. Tá? Então, vai usar o ribossomo da célula para fazer síntese proteica. Tá? O complexo de Golgi vai estar envolvido nisso daí, e isso acontece no núcleo celular mesmo. Então, ele vai injetar aqui em rosa, a gente está vendo o DNA do vírus misturado com o DNA da célula hospedeira. Tranquilo até aí, gente? Pronto. E aí a gente tem duas formas para fazer a reprodução, tá? 2 ciclos diferentes. Um que mata a célula e outro que não mata. O que mata a célula é o ciclo lítico, né? Então essa reprodução ou replicação, lembrando DNA, duplicar a fita, né? Fazer cópias filhas,
do DNA a partir da fita-mãe, a gente estudou no primeiro ano. Então, aqui também a gente pode chamar de replicação intracelular, é até mais correto, é mais adequado, digamos assim, né? Não falar em reprodução mesmo. Mas como os vírus se multiplicam, não deixa de ser reprodução, tá? Mas eu gosto do termo replicação intracelular, tá? No ciclo lítico, o bacteriófago, por exemplo, né? O vírus vai contaminar, infectar a célula, inserir o seu material genético, e essa célula vai ser rompida, destruída, né? Então ocorre a destruição da célula hospedeira. E no ciclo lisogênico, não, ó. Vejam que ele vai ser incorporado, né? O DNA vai ser incorporado à célula do hospedeiro sem a morte, não rompe, né, essa membrana plasmática. Vamos lá. Os dois ciclos começam como? Aqui em azul a gente está vendo um bacteriófago. Então, a simetria é complexa, né? Então, lembrem disso. Complexa, icosaédrica e helicoidal. Os dois ciclos, gente, começam com a adesão à superfície da célula bacteriana ou do hospedeiro, tá? A partir de fibras proteicas, normalmente da cauda, né, dessa parte aqui do bacteriófago. Esta vai se contrair, esses ganchos se contraem e impele a parte central. Então, injeta. Isso daqui é como uma injeção. Esse biquinho aqui, ó, é uma injeção. O material genético está aqui dentro dessa hélice, né, desse bastão, e ele vai ser injetado na célula do hospedeiro. Então, impelindo essa parte central para dentro da célula, semelhante como uma microseringa, né? Então, o DNA é injetado. Esse é o primeiro passo, né? Então, aqui uma imagem, microscopia eletrônica, já tratada no Photoshop para colocar cor, né, nas coisas, e aqui a gente vê parecendo uma microseringa, né? O capsídeo está aqui em cima, com o DNA lá dentro, mas o DNA vem aqui e é injetado como uma microseringa na célula bacteriana. Aqui vocês estão vendo em verde, como que é o nome disso daqui? Fimbrias, lembram? Parecem uns pelinhos das bactérias. Então aqui o resumo do ciclo lítico de um bacteriófago, tá? Essa imagem foi a melhorzinha que eu achei, tá em inglês o passo a passo, né? Mas eu peço que vocês também acompanhem, não só aqui na aula, mas lá dá uma olhada no livro de vocês, no capítulo, tá? Bem pequena a parte de vírus. E nesse vídeo, principalmente o vídeo que eu postei lá, tá? Então, essa faz a adesão e depois a penetração. Aqui a gente está vendo claramente o DNA, ó, a dupla hélice. Nesse vírus aqui é uma dupla hélice, o bacteriófago. Ele penetrando a membrana plasmática da célula hospedeira. No caso aqui, uma bactéria, tá? Então, essa é a primeira. Ele pousa, né? Como pousar, o atachamento, né? E depois ele libera, depois ele entra com o DNA aqui em azul, esse DNA vai ser incorporado ao DNA da célula mãe, da célula hospedeira, e aqui vão fazer proteínas, tá? Fabricação de proteínas, ele é remontado, e agora ele se reproduz e sai, rompe a célula hospedeira, por isso que ela morre. Esse é o ciclo lítico. Aqui é a mesma coisa, estou mostrando esse rompimento, só que aqui a gente vai ver na cápsula desmontagem, a montagem, as partes do bacteriófago, isoladamente, e aqui o ciclo lisogênico. Então começa aqui também pousando, né, a fase de adesão na célula hospedeira, aqui entrando o DNA, penetrando, né, tipo a seringa. Aqui ele começa a ser incorporado, o pedaço do DNA do vírus, mistura-se com o da bactéria, forma um profágo, né, em cromossomos, no cromossomo mesmo, é a fase da lisogenia, tá? Vai se dividir em duas, depois replica, cada célula forma mais duas, parecendo a mitose, tá vendo? Se divide em duas, parecendo a divisão binária, a cisparidade, e porque são cópias, tá? Só que são cópias que têm o DNA do vírus agora, um DNA novo, então também é transformação. Só que transformação na bactéria envolve primeiro uma bactéria morta, parte do DNA dela vai ser incorporada num DNA vivo, e aqui não, é na bactéria viva, ela se mantém viva, tá? E aí sim, nessa fase, podem entrar no ciclo lítico, e aí sim tem uma fase de rompimento
da membrana celular e a bactéria morre, tá? Mas vocês vão lembrar que aqui no lítico tem a morte da bactéria e no lisogênico não, ela continua viva. Aqui mostrando a entrada e o desnudamento, as etapas, e aqui a multiplicação de um retrovírus, como a AIDS, como o coronavírus, tá? Então, DNA, vocês lembram, quando a partir do DNA, do próprio DNA, a gente faz uma nova cópia, a gente chama isso de replicação. A transcrição é fazer RNA a partir do DNA, né? Então, essa transcrever o DNA é fabricar o RNA. Posso replicar o RNA e depois traduzir em proteínas, igual a gente estudou lá, né? Então, aqueles códons, né? Os três, aquelas letras em três, né? Sequências de letras de 3 em 3, fazendo proteína. E tem um processo de tradução direta nos vírus, nos retrovírus, como a AIDS e o coronavírus, que a partir do DNA, ele pode fazer a tradução direta para a proteína, tá? Então, isso daqui, além disso, né, dessa via, que é especial, isso é feito em laboratório. Isso faz com tubo de ensaio. Então, para fazer vacinas, por exemplo, isso aqui é importante. Gente, escreve aí no chat quantas vacinas hoje no mundo estão prontas, não, em fase de elaboração para ser testada. Umas já estão prontas para ser testada, outras estão em estágios diferentes, né, do processo. Mas quantas vacinas para o coronavírus estão sendo pensadas, né, estudadas ou testadas? Mais de 100, muito bem. Quanto? 200, em torno de 200 vacinas estão sendo testadas, tá? A aula está acabando, eu quero que vocês prestem atenção agora nessa roda em vermelho. O vírus do corona, o vírus da AIDS, faz transcrição reversa, faz DNA a partir do RNA, pense, né? A transcrição que vocês estudaram no primeiro ano é a partir do DNA, de uma fita, eu vou fabricar o RNA. A partir de uma fita do DNA, de cada fita do DNA, eu fabrico o RNA, mensageiro. É uma fita só, RNA, não é assim que a gente estudou? Pois é, os vírus como o corona e a AIDS fazem transcrição reversa. A partir desse RNA, ele pode refazer o DNA. Então, veja, Professor, Oi, querida. professor acha que é por isso que esses vírus fazem a transcrição? É por isso que fica mais difícil o pessoal achar uma vacina que combata diretamente ele? Pois é, porque ele tem uma capacidade. O que é que dá isso para o vírus? Do ponto de vista evolutivo, vocês vão estudar isso no terceiro ano, da plasticidade. Ele se adapta a diferentes condições rápido e ele vira outras coisas, outros materiais genéticos. Então, acabei de fazer uma vacina aqui para esse grupo que eu estou estudando, e aí um danadinho desse aqui já se transforma, né? Ele muda geneticamente fazendo transcrição reversa, por exemplo, e aí aquela vacina que eu acabei de fazer já não serve para aquele danadinho ali que escapou. Mais ou menos isso, assim, tá? Então ele tem uma plasticidade, ele tem uma capacidade de se adaptar a diferentes condições e se reinventar, sabe? Porque ele consegue fazer DNA a partir do RNA, certo? Muito bem, boa, excelente pergunta. Lembram da latência, que falei em bactérias, podem ficar aí no ambiente milhares de anos, né? Algumas delas. Os vírus também fazem isso, eles permanecem dormentes, às vezes dentro da célula hospedeira, por anos, quietinho ali, sem virulência, sem infectar a gente, sem atividade, sem sintoma. Tem gente que contrai a AIDS e não desenvolve a doença, né? Muita gente. O que é um risco, né? São essas pessoas que transmitem por aí, a gente nunca vai saber, né? Professor, e qual é a diga. diferença? Eu nunca consegui entender por que tem pessoas que Isso. não têm o vírus, mas não têm a doença. A doença, inclusive o corona, que é também um vírus de RNA, e é um vírus que faz transcrição reversa. Deixei por último aqui na aula por isso. Então, algumas pessoas vão ter um sistema, duas coisas, sistema imunológico, né, muito ativado, muito bom, funcionando muito bem. Então, rapidinho, nossas células T de defesa, os linfócitos, atacam
os poucos vírus que conseguem se reproduzir. Então, mantém uma taxa viral muito baixa no corpo. Né? Na AIDS acontece muito isso, mais que no corona, tá? No corona, tem muito a ver com a imunidade também. É o que tem sido estudado, publicado por aí, né? Mas é muito curioso, é uma área da imunologia, né? Chama imunologia, uma área da biologia muito importante, né? Porque tanto para vírus, bactérias, alguns fungos, né? Estudar isso, a virulência, porque em alguns organismos da mesma espécie, no nosso caso, alguns indivíduos convivem com o vírus sem nunca manifestar, por exemplo, no corona, uma febrezinha, uma dor de garganta, né? Uma dor nas costas que dizem que dá, né? Nada disso. Então tem a ver muito com a imunidade, tá? E a outra coisa que é mais misteriosa, né? É que assim, no corpo a gente não sabe, além da imunidade, se tem alguma coisa que impede, né? Se a gente teria uma proteína, né? Um hormônio, algo especial que dá uma proteção adicional que impede esse vírus, porque na verdade é o quê? Como é que o vírus faz? Ele gruda, ele pousa na célula. Então pode ter alguma coisa que impede que ele injete o DNA, né? Pode ser que algumas pessoas desenvolvem mais isso que outras, né? Então impede dele penetrar. Se ele não conseguir penetrar o DNA dele, como a gente acabou de ver, nada daquele ciclo, dos ciclos lá acontece, né? Bom, gente, e por fim a gente tem outros agentes infecciosos como os prions, né, que são partículas infecciosas proteicas, é um tipo de proteína que causa infecção, também não são seres vivos, tá? Os prions na pecuária também é importante, alguns animais sofrem distúrbios nervosos degenerativos, né, por conta desses seres, que também não são seres vivos, né, são os prions, tá? Acho que vou colocar alguma questãozinha deles lá na próxima, né? Depois não vou cobrar agora nessa provinha para vocês, mas depois aí quando a gente fizer um exercício sobre vírus, tá bom? Para encerrar, vou colocar uma matriz, uma atividade, mas quem quiser já adiantando pode fazer no seu Word. É uma tabela tendo 4 doenças de vírus, de bactérias e 4 de vírus. Aqui tem vários exemplos de doenças humanas causadas por vírus. Professor, pode ser uma doença de planta? Pode. De animais? Pode. Vocês são do curso de agropecuária, vai ter vírus aí a perder de vista, que ataca as plantas, por exemplo, né? E que ataca o gado, que ataca os caprinos, tá certo? Então, por exemplo, o resfriado comum, a cachumba, a raiva, a rubéola, o sarampo, as hepatites, a dengue, a poliomielite, a febre amarela, a catapora, a varíola, a meningite, credo, professor, a herpes, o HPV, a antavirose, a AIDS, o coronavírus, a gripe aviária, a gripe suína. Então vejam, acaba mais não, não acaba. São todas causadas, e são aqui só doenças humanas. Colocado das plantas e dos animais, essa lista é muito maior. Só estou mostrando opções, vocês podem escolher 4 dessas, tá? Porque não dá, tá vendo? Acabou de bater o nosso horário, não dá para gente estudar isso no espaço do Meet. Eu tinha que escolher ou mostrar os vírus no geral e falar um pouco da reprodução deles, ou falar de doenças, né? Seria uma outra aula, tá bom, gente? Encerramos vírus aqui hoje, só vamos fazer uma atividade na próxima semana, próxima semana é só a provinha, tá? Eu vou pensar um modelo. E retomamos uma atividade de vírus e começamos protozoários daqui a 2 encontros, né? Então é isso por hoje, façam o Kahoot, pratiquem sozinho, tá lá o link para vocês praticarem sozinhos vocês, vai ter o gabarito lá de respostas, estudem pelos slides, né, também, principalmente, mas quem puder e tiver tempo, vai estudar pelo livro que tem lá também, o livro texto, tem algumas questões, exercícios, tá, e vão refazer aquelas atividades que a gente fez até hoje, vão se dar super bem na nossa provinha, que vai valer metade da nota da mensal, e aí a gente já vai se resolvendo. Dúvida, gente? Eu vou interromper a gravação para não estourar muito tempo, tá bom? Até mais.